Olá, o tema de hoje é Meu destino está em vossas mãos. Salmo 30, versículo 16. Veja, há duas realidades que se opõem. Uma realidade é a realidade da essência de Deus, ou seja, é a realidade de quem Deus é: amor e misericórdia. Uma outra realidade é a realidade catastrófica do destino que as pessoas traçam, que as pessoas comentam, que é uma linha pesada, é uma linha que vai contra a própria palavra de Deus, onde diz que Deus nos ampara, onde a palavra de Deus gera em nós confiabilidade, gera em nós certeza de que nós estamos sempre protegidos por Deus. Salmo 90, que é um salmo de segurança, que traz essa certeza. O salmista, quando ele trilha esse caminho de raciocínio em sua oração, a alma dele está inteiramente impregnada, a alma dele está inteiramente enxertada da convicção de que o Senhor Deus é o seu escudo de proteção e que nenhum mal o atingirá. E por quê? Porque ele está sobre a proteção de Deus. Ele é protegido por Deus. Então, esse campo de visão que você que uma determinada pessoa foi acidentada e esse foi o destino dela, é óbvio que isso aí vai contra a visão cristológica. E nós que somos cristãos, nós temos por dever de fugir desse campo de visão. E um outro ponto também que eu quero abordar, eu, Nilmar, já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem, não, é que determinada pessoa viveu a vida inteira passando dificuldade, oportunidades não apareceram para essa pessoa, porque esse foi o destino dela. Veja, eu não entro no mérito da questão do campo de visão das pessoas. E por que eu falo assim? Eu falo assim porque a gente precisa respeitar quem pensa diferente. Mas é necessário que nós tenhamos, como cristãos, temos convicções. Nós precisamos ser, sem sombra de dúvida, uma voz que clama no deserto. Nós precisamos ter em nós alguma coisa também de João Batista. Porque João Batista, ele não tinha nenhum instinto de autopreservação. E por quê? Porque ele amava ao Senhor Deus e a voz dele era proveniente das suas convicções. Em João Batista não existia eco. Ou seja, às vezes, ao longo da nossa caminhada, nós produzimos ecos. É necessário que nós tenhamos essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus e proclamar a graça de Deus para as pessoas. Veja, destino, ação de Deus, amor de Deus, isso precisa ter clareza em nós. Toda a Sagrada Escritura traz esse campo de visão. Qual é o campo de visão que traz toda a Sagrada Escritura? Que Deus ama ao ser humano de uma forma incondicional. Então veja, você nasceu para dar certo. Eu não tenho nenhum fiapo de dúvida
dessa afirmação, aí talvez você me pergunte, tá bom, você afirmou que nós nascemos para dar certo. Essa frase de efeito é muito bonita. Mas por que às vezes aparecem dificuldade em nossas vidas e a gente vai se arrastando ao longo de muito tempo no campo do desemprego? Por que as doenças surgem e nos assolam? Por que tudo isso acontece? Veja, nós não temos respostas para tudo. Nenhum teólogo tem todas as respostas, mas nós precisamos caminhar na luz. E nós precisamos entender que quando nós fomos gerados no ventre de nossas mães, o Senhor Deus já nos muniu de dons naturais. Um dos dons naturais em que o Senhor Deus nos concedeu lá no ventre materno é a nossa inteligência, a nossa memória. Tudo, memória, inteligência e outras ferramentas que o Senhor Deus nos concedeu é para que nós possamos usar também ao nosso favor. O nosso problema é que quando a gente começa um curso, por exemplo, a gente para no meio do caminho. A gente desiste muito fácil das coisas. A gente não vai à luta. Nós precisamos caminhar fixo na nossa meta. A gente não pode perder, em hipótese alguma, o nosso foco. 2 pontos que é necessário que nós passemos a entender dentro desse campo de visão que eu estou abordando. Primeiro, o campo da fé. Você não pode negociar a sua fé em hipótese alguma. Você não pode perder de vista que você é peregrino aqui e que você precisa caminhar em Deus, que é amor. Você precisa ter muito, muito presente em você, e esse versículo você precisa ler e reler sempre. Você precisa ter na sua memória: o meu destino está nas vossas mãos. Você nasceu para ser águia. E o Senhor Deus te deu talentos, te deu capacidade para isso. Se às vezes as coisas não acontecem, em princípio que a gente não faz a experiência do amor de Deus. A gente não ora, a gente não se enxerta da certeza de que esse Deus nos ama de uma forma incondicional. Infelizmente o mundo entra dentro de nós. A gente precisa fazer uso do elemento fé, mas é preciso que nós também permitamos que a nossa alma alce voo em direção ao infinito. A oração escancara as janelas dos céus para que você possa ter experiências com o divino. Mas, entenda, pés no chão e coração no alto, coração em Deus. Mas é preciso que você entenda que o seu destino, sem sombra de dúvida, está em Deus. Há coisas que acontecem que a gente não entende. Eu vi uma frase de um teólogo italiano, muito interessante, em um momento de reflexão, ele olhando para o crucificado, ele disse assim: Senhor, eu não te entendo, mas eu te amo. Finalizando esse vídeo, é preciso que nós também passemos a entender que você nasceu, sem sombra de dúvida, para dar certo. E que às vezes as coisas não dão certo em nossas vidas, a culpa também é nossa. Minha culpa, minha tão grande culpa. É preciso que nós façamos um exame de consciência para entender essas coisas. E não abrace, permita-me usar uma linguagem coloquial da juventude, não abrace essas ideias desse destino que te leva ao caos espiritual, que vai mirrando todas as forças da sua alma, porque sem sombra de dúvida, o Senhor Deus é o nosso escudo de proteção. Muito obrigado e que o Senhor Deus abençoe a todos.